O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja celebra neste domingo, após o Natal, a liturgia da Sagrada Família. Como ontem nós celebramos o Natal e que a gente estende por 1/8, são os 8 dias, é Jesus que continua nascendo no nosso meio. E ele veio a enriquecer uma família agora composta por José, Maria e Jesus. A Sagrada Família de Nazaré. É o modelo de virtude, de pureza, de santidade, de entrega e um monte de palavras que nós podemos usar ao nos referir a esta família, que é a mais pura, mais perfeita, porque ali, acima de tudo, o Filho é o próprio Deus, que se encarnou no ventre de Maria, se tornou homem, nasceu, foi dado à luz nesse Natal, e que vem servir de modelo para nós. Quando nós celebramos a Sagrada Família, nós devemos também pensar na nossa família. Qual que é a nossa atitude quando a gente tem a responsabilidade de um compromisso assumido entre esposo e esposa, pais com seus filhos, e é claro, os filhos também em relação a seus pais, por que não? Nós ouvimos no Evangelho o momento em que Jesus mostra para nós o seu poder. Talvez a gente fale assim, é adolescente, é rebelde, faz o que quer. Nós refletimos a cada ano, sobretudo por ocasião, na véspera da Semana Santa, as dores de Nossa Senhora. Aquelas 7 dores, espadas de 7 dores, que feriu o coração de Maria. Primeiro, o velho Simeão, que profetiza as dores que ela deveria passar. Depois,
a fuga para o Egito. Nós temos o encontro de Maria com Jesus, com a cruz das costas. Nós temos a morte, a descida da cruz, Jesus morto nos braços de Maria, o seu sepultamento. Essas dores todas, Maria sofreu com Jesus perto. Mas Maria sofreu com Jesus longe, que é a perda no tempo. Que nós achamos que é uma dor, mas depois há esse contentamento. Inclusive nós rezamos num dos mistérios do nosso terço, nosso rosário, os mistérios gozosos. A perda não provoca gozo, mas a alegria, sim, a alegria do encontro. E o Evangelho nos mostra quando era costume que os judeus iam a cada ano para a festa, sobretudo da Páscoa, em Jerusalém, no templo, e como costume Maria e José foram e o menino Jesus. Era aquela caravana, de um lado só homens, e outro lado só as mulheres, os filhos com o pai ou com a mãe. E na volta pensavam que Jesus estivesse na caravana, mas quando foram procurar não o encontraram. Percorreram 3 dias voltando, o encontraram no templo. E Maria, aquela preocupação, né, como mãe, quantas vezes nas romarias, nas grandes festas, nas celebrações, sempre se perde alguma criança, ou a criança se perde. Aquele desespero da criança na busca do seu pai ou da sua mãe, ou a mãe ou o pai na busca do seu filho. E quando não encontra, talvez a criança foi raptada, quanto sofrimento, certamente quanta dor passou Maria ao não encontrar, até chegar lá, não encontrar o seu filho, somente no templo. É a preocupação da mãe para com seu filho. E se nós nos preocupamos com as crianças, aquela que é a modelo, que é cheia de graça, a modelo de mãe que perde o seu filho, que não era seu, mas ela o entregou à humanidade. Tanto que quando Jesus pergunta, não sabias que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Maria conservava aquilo no silêncio no seu coração. Ao celebrar a Sagrada Família, nós devemos pensar na nossa família. Quero a autorização de vocês, mas não vou fazer isso não. Falar aqui a noite inteira, a semana inteira, porque de família a gente não pode cansar de falar. Porque é na família que nós nascemos. Podemos dizer, é na família que nós fomos criados. Mas muitas vezes, muitas pessoas não têm essa família, como diz, não tem o berço. Não tem em quem se apoiar, em quem se encostar. Eu dizia na missa da manhã hoje, certa vez num encontro com umas 100 pessoas mais ou menos, ali pessoas da sociedade, que trabalhavam em casamento, pessoas que mexem com cerimoniais, com enfeite de igreja, com música e tudo mais, e ali estava um diácono permanente, que era casado, tem filhos, e um falou assim, eu acho que quem deve abençoar os casamentos tem que ser o diácono, porque como que o padre pode falar de família se ele não tem família? É claro que um padre lá deu a resposta à altura, que eu não vou falar aqui agora. Mas se a gente tem a educação que a gente tem, onde que nós recebemos? Não foi na família? Então, se nós recebemos, nós não podemos passar para os outros? Olha que nós ouvimos na São Paulo, aos Colossenses, e ele fala também muito claramente aos Efésios, sobre o casal, sobre os filhos. Não consta que São Paulo tinha família. Podia ter, mas em nenhuma parte consta isso. Como que ele falava com tanta propriedade? Será que a gente não tem essa condição de ouvir cada um e depois tirar as conclusões pelo que lê, pelo que fala, pelo que estuda e pelo que sente da própria família? Porque nós vemos a família hoje sendo destruída. Há projetos para acabar com a família.
Não é simplesmente que eles estão fazendo pouco caso, estão destruindo. É projeto mesmo para acabar com a família. E aí acabam-se todos os valores que ainda podemos ter, porque os valores estão na família. E como que nós valorizamos tudo isso? Eu acho que para nós entendermos bem, a gente pode falar demais aqui, como falei, a gente falar a noite inteira, a semana inteira. É só ouvir a primeira leitura, ouvir, escutar. Quando o livro do Eclesiástico fala sobre a família. São Paulo, quando escreveu também aos Colossenses, na segunda leitura. E também quando nós pegamos a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, quando fala de família. Se nós lermos e inteirarmos bem dessas palavras, precisa falar muita coisa mais não, porque esses textos já são claros. Por exemplo, o Eclesiástico fala: quem honra seu pai e sua mãe terá vida longa. Aí, filhos, não maltrateis os seus pais, sobretudo na velhice. Que os pais também não maltratem os seus filhos. E que São Paulo fala do casal. Mulheres, que vocês sejam um com o marido. Antigamente a tradução podia talvez ser um pouco pesada, sejam submissas. Mas, ainda que seja, como Cristo é a igreja. A leitura de os Colossenses fala, sejam solícitas. No casamento ninguém promete obediência ao outro. Eu nunca vi. Em nenhum casamento que a mulher vem aqui, eu prometo amar, respeitar, obedecer. Nunca. E ao marido a mesma coisa. Ninguém promete obediência. Eu sim prometi obediência na minha ordenação. Mas no casamento não promete. Mas é amor. E o que supõe amor? É unidade. É um viver com o outro, e não apenas mas viver a vida do outro. Que no dia do casamento se conclui assim, já não são dois, mas uma só carne. Quando eu sinto uma dorzinha, qualquer dorzinha, não precisa ser aquela dor forte, aquelas cólicas, a gente cuida, vê o que está acontecendo. Se é uma ferida, a gente passa um remedinho, uma pomada, ou se é mais grave, a gente procura um posto apropriado. E se já não são dois, mas uma só carne, o que o outro sofre, o primeiro deve sofrer também. Seja fisicamente, seja psicologicamente, seja uma dor da alma, do coração, porque um deve estar em sintonia com o outro. E quantas vezes se destroem casamentos por coisas insignificantes? Quando no namoro, tudo é amor, amor, meu amor, amor para cá, amor para lá. E depois do casamento, o amor acaba. O amor não acaba. Se você amava antes, esse amor você amava, não acabou. Que o amor não acaba. Eu já disse aqui que eu até aposto e ganho. Porque São João fala que Deus é amor. Vamos repetir? Deus é amor. Eu nunca ouvi falar que Deus acaba. Ele é eterno. E se Deus não acaba, como que o amor pode acabar? Eu posso expulsar Deus da minha vida, e com isso estou expulsando o amor da minha vida. Na medida em que eu trago mais Deus para mim, é o amor que está crescendo em mim. Ainda que o outro tenha todos os defeitos, que o outro tenha todos os problemas. Foi com aquela pessoa que a gente assumiu um dia um compromisso de viver. A gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, a gente não escolhe filhos,
mas esposo e esposa a gente escolhe. E a gente tem tempo para escolher também. E como que a gente escolhe errado? Pode ser que o outro esteja me enganando também. Não tiro a razão de muitas vezes alguém ser fingido. Perto é uma coisa e longe é outra. Tudo isso acontece, infelizmente, mas por isso nós precisamos conhecer a pessoa. Eu me lembro de um senhor que ajudava nos encontros de noivo, encontros de preparação para o casamento. Ele falava para os noivos assim: você, noivo, vá à casa da sua noiva de surpresa. Aí, primeiro digo: oh, meu amor, eu vou ir hoje. É claro que ela vai, como diz as mulheres, vou fazer o cabelo, fazer a unha. Vai vestir uma roupa limpa, vai se perfumar. Não é assim que vocês fazem? E depois que casam, que o marido chega do serviço ou chega de uma viagem, que a mulher está ali com a roupa suja do trabalho, cheia de gordura. Ou então, chega, a mulher está dormindo e as coisas estão tudo para fazer. Isso é o inverso também vale, não é só o homem em relação à mulher, não. Talvez a mulher vai à casa do marido, a noiva vai à casa do noivo, vê que ele está sujo, que ele está trabalhando. O que é antes do casamento, vai ser depois. Se é um rapaz trabalhador, uma moça trabalhadora, depois do casamento tem certeza que vão guardar esse valor. Mas se a pessoa só faz de conta, depois do casamento vai ser o faz de conta também. E aí, no casamento vem a geração dos filhos. Os filhos são dom de Deus. Às vezes alguém fala assim: nossa, eu nem mereço o filho que eu tenho de tão bom que é. Mas muitas vezes a gente já fica doido para se ver livre dos filhos. Talvez até empurra para um casamento mal realizado, toca de casa. Mas a gente vê quantos pais que sofrem com seus filhos, porque estão no mundo do crime, da droga, do vício, estão nas prisões. É amor demais que sentem os pais pelos seus filhos. Isso até se invejar. E que nem sempre os filhos correspondem. Não é necessário a gente querer voltar uma educação antiga que a gente não consegue. Mas é preciso que os pais saibam dar uma educação a seus filhos, de uma maneira que eles possam aprender a viver. Eles aprendam para a vida. Se os pais não ensinarem os seus filhos, tendo o pulso forte, muitas vezes até podando alguma coisa, se eles não aprenderem hoje, enquanto tem os pais como apoio, eles vão ter que aprender depois, como diz, na marra, sem o apoio dos pais, aprender com a vida e muitas vezes apanhando. Não é que os pais devam bater, mas se não apanhar em casa, apanhar do dia a dia, que eu digo. Então é necessário que a gente possa viver em família. Se os pais são rígidos, são exigentes, não faltando com respeito aos seus filhos, é assim que a gente vai depois ser grato aos pais. E é preciso que a gente busque essa força em Deus, na oração. Que nós busquemos na oração aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Eu não vou perguntar aqui não, quer dizer, vou, mas não precisa resposta. Quem é que reza em casa com os pais e os filhos? Não precisa ninguém responder não. Não quero nem ver. Será que a gente reza em casa, em família? Olha, esse exemplo eu tive em casa. Se talvez a gente não reza tanto, mesmo sendo padre, meu pai rezava muito. Era o terço todos os dias. Não me lembro de um dia que eu estivesse em casa que ele ficava sem rezar o terço. E estava até lembrando hoje cedo. Talvez alguém falava assim: ô, São Francisco, hoje é meu aniversário, vamos lá em casa para rezar um terço lá? E a penca toda para rezar o terço.
Quando ele estava voltando para casa, meu pai falava assim, agora nós vamos rezar o terço. A gente era criança, né, mais dormido que rezava. Ô pai, nós já rezamos. Agora é o da nossa obrigação. Não faltava. E às vezes, porque a gente acha que isso é retrógrado, isso é coisa do passado, nem ensinar uma Ave Maria, o Pai Nosso, a gente ensina para os filhos. E depois a gente cobra do catequista. A catequese está uma porcaria, porque meu filho, sobretudo os avós falam, meu neto, minha neta não sabe nem rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Vergonha para eles, os avós e para os pais, porque isso a gente aprende em casa, não é na catequese, não. Então é rezando. Eu acho tão bonito quando vai passando perto da igreja, talvez uma mãe com a criança puxa para querer entrar na igreja. A mãe talvez não pode estar com pressa, mas a criança puxa para entrar na igreja. Isso é bonito, porque ali já fala do Papai do Céu. Tem uma criança, pode ser até que esteja aqui na missa agora, de criança de colo. Ela fala muito o bom. Quem que é esse bom? É o bom Jesus. Já aprendeu? As primeiras palavras é falar no bom Jesus. É aí, é o Papai do Céu, a Mamãe do Céu. Se nós unirmos a oração, o respeito, o amor que supõe paciência, perdão, e a gente poder ter perseverança, a oração, o amor e tudo mais nesse sentido, a gente pode viver 500 anos que a gente vai viver bem. Não existe idade para dizer o amor acabou, porque quando se casa é por toda a vida até que a morte separe. Problemas todos temos, mas precisamos fazer tudo para saber passar por cima, ainda que não solucionando todos os problemas, que a gente conviva sem destruir a nossa vida, sem destruir a nossa família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.